bactérias, fungos, e por aí vai. Tá? Então, recapitulando, qual será o conteúdo para a segunda verificação? A resposta inflamatória, que já está na plataforma, hipersensibilidades, que também já está na plataforma. Essa semana eu vou postar o terceiro, que é imunologia aos tumores, e semana que vem eu vou postar o quarto conteúdo e o último, que é imunologia aos micro-organismos. Tá certo? Então serão esses 4 conteúdos. Na semana retrasada, eu já mandei para vocês um artigo, né? Esse artigo ele já abordou resposta inflamatória. Então, a gente resolveu 6 questões. Tá? Nós resolvemos 6 questões. Eu também já postei essa live na plataforma. Então, as lives já estão postadas, o conteúdo já está postado. Tá? Então, eu peço que no tempo que vocês tiverem, vocês deem uma olhada, principalmente nas aulas teóricas, tá? E anotem as dúvidas. E o minuto em que ocorreu aquela dúvida, tá? No vídeo, tá certo? E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, que nós vamos resolver exercícios, obviamente, tá? Então, o exercício que a gente vai resolver hoje, eu vou abordar com vocês questões de resposta inflamatória, tá? E de hipersensibilidade, tá? Que caminham juntos, tá certo? E é óbvio que a gente vai resolver questões sobre os outros 2 conteúdos, tá? E isso já funciona como uma certa revisão, tá? Mas é óbvio que quando estiver próximo da prova, a gente vai fazer o outro, vamos resolver outras questões direcionadas para a prova. Mas vocês já viram como é a minha prova, vocês viram que ela tem bastante texto, tem leitura, tem uma contextualização, né? Não são perguntas diretas, tá? Então, é nesse mesmo esquema. Mas vocês viram que não tem pegadinha, tá tudo dentro do que eu comentei, do que eu abordei com vocês, tá? Inclusive, tá tudo dentro do que eu vou abordar nos exercícios, tá? Então, os exercícios, eles são importantes para isso. Por isso que quem não tiver a oportunidade de participar da live, vai lá na plataforma, baixa o arquivo e fica escutando a resolução dos exercícios, tá? Dúvidas aí sobre essas questões? Tá, beleza. Então, vamos lá. A primeira questão do exercício é uma questão que provavelmente, quase que certeza, que ela vai estar na prova de vocês, tá? É uma resposta, é uma questão que aborda o uso de anti-inflamatórios, tá? Então, a gente vai ver como esses anti-inflamatórios agem para conter uma inflamação, tá certo? Vamos lá. O que diz a primeira questão? A butazona cálcica é indicada para determinadas afecções reumáticas e não se destina à automedicação. Possui propriedades antirreumáticas, anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas. Uma propriedade analgésica. O que quer dizer uma propriedade analgésica? Vai agir onde? Na dor. Na dor, né? No controle da dor, exatamente. E uma atividade antipirética? Na febre. Na febre, né? Controle da temperatura corporal, exatamente. Continuando. Seu mecanismo de ação compreende a inibição da enzima ciclooxigenase, conhecida como COX, né? Então, a gente tem a COX-1, que é produzida de forma constitutiva no nosso organismo, tá? E a COX-2, que só é produzida durante uma resposta inflamatória, tá? Então, o medicamento ele vai agir, o mecanismo de ação da butazona vai agir na inibição da COX, tá? Continuando. Dessa forma, restringindo a produção das prostaglandinas, que são fundamentais para a produção
e desenvolvimento da reação inflamatória aguda, dolorosa e febril. Então, vamos entender. Na live do artigo que eu passei para vocês, eu já comentei, e na aula também sobre resposta inflamatória, eu comentei isso. Prostaglandinas são mediadores químicos pró-inflamatórios, tá? Então, quando a prostaglandina é produzida e liberada ali no tecido, ela vai estimular uma resposta inflamatória, tá? Prostaglandinas são moléculas vasodilatadoras, tá? Elas causam vasodilatação. Elas vão agir durante o processo inflamatório, estimulando a dor, tá? E também durante o processo inflamatório, essas moléculas chamadas de prostaglandinas, elas vão lá nas células do hipotálamo, do nosso hipotálamo, tá? E vão desregular o nosso termostato orgânico. Traduzindo, a gente vai ter febre, tá? Então, as prostaglandinas, novamente, são mediadores químicos pró-inflamatórios. Ou seja, pró-inflamatório estimula a inflamação. Como? Vasodilatação, agindo na dor e causando febre. Tá certo? E quem é que... qual a enzima, melhor dizendo, qual a enzima responsável pela produção das prostaglandinas? A COX, a ciclooxigenase. Então, se a COX produz prostaglandinas, melhor dizendo, se a COX viabiliza a produção de prostaglandinas, essas prostaglandinas vão estimular uma reação inflamatória, tá? É em cascata. Então, a gente tem a COX, prostaglandina, inflamação, tá? Continuando aqui na questão, em condições experimentais, observou-se que a fenilbutazona também inibe as funções leucocitárias, como seu deslocamento pelo tecido extravascular, guiados por um gradiente de moléculas quimioatrativas. Então, a fenilbutazona, além de inibir a COX e, consequentemente, inibindo a produção de prostaglandinas, ela também inibe o deslocamento de leucócitos até o local da inflamação, tá? Até o sítio inflamatório. Então, ela tem essa dupla função. Como descrito no texto acima, a butazona cálcica é capaz de inibir a síntese da enzima ciclooxigenase. Aí vem o questionamento: quais sinais típicos da inflamação aguda serão inibidos devido à inibição da COX? Marque a alternativa correta. Primeiramente, vamos relembrar quais são os quatro sinais típicos de uma inflamação aguda. Quais são? É dor, calor, tumor e rubor. Exatamente, tá? Esse rubor, então, é dor, tá? Calor, rubor, que é a mesma coisa que vermelhidão, vocês podem encontrar no livro, em alguns livros como vermelhidão, hiperemia. E o tumor que você falou, Joelma, na verdade, também você pode encontrar nos livros como edema e inchaço. É a mesma coisa, tumor, edema e inchaço. Então, esses são os 4 sinais típicos da inflamação. Virchow, que foi um patologista muito famoso, adicionou um 5º sinal, que é a perda de função. Então, ele disse que, enquanto o tecido está inflamado, ele perde a sua função. Beleza. Então, tá. Mas lembra que eu também coloquei na aula que eu coloquei na plataforma e na live do artigo, eu disse para vocês que durante o processo inflamatório, nós observamos 2 alterações vasculares no tecido inflamado. Quais são essas alterações?
quais são as alterações que nós encontramos na vascularização de um tecido que está passando por um processo inflamatório agudo? São dois. Vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Os vasos ficam mais permeáveis. A saída, tá? Então, de novo, vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Tá? Então, vamos de uma por uma. Vasodilatação. O que quer dizer a vasodilatação? O vaso, ó, dilata, tá? Aumenta o seu calibre. Eu pergunto para vocês, se o vaso dilata, nós vamos observar um aumento no fluxo sanguíneo local ou diminuição? Aumento. Aumento, né? Então, o vaso dilata, chega mais sangue até o local, tá? Então, se chega mais sangue até o local, o tecido vai ficar o quê? Mais quente e mais vermelho. Então, olha o que eu falei para vocês. A vasodilatação explica o calor, que é aumento de temperatura local, e o rubor, que é a vermelhidão. Tá? Sacaram? Então, novamente, dilata o vaso, aumenta o fluxo sanguíneo, o sangue acumula no local, com isso o tecido fica mais quente e mais vermelho. Tá? E a outra característica, aumento da permeabilidade vascular. Lembra que o vaso, imagina um vaso como sendo um cano, né? Imagina um cano. Tem uma parede, tá? Tratando-se de um vaso sanguíneo, a parede desse vaso sanguíneo é formada por um epitélio, por um tecido epitelial. Esse tecido epitelial que forma a parede de um vaso é chamado de endotélio, tá? Endotélio. E esse endotélio é formado por células que estão uma unida à outra. Elas estão unidas umas às outras, tá? São células achatadas, células pavimentosas. Durante a inflamação, o que acontece? Essas células se afastam, tá? Quando elas se afastam, formam um poro. Por esse poro que sai do vaso plasma e saem também as células. Que células? Leucócitos. Tá? Esse plasma, que é a parte líquida do sangue, ele começa a acumular no tecido extravascular, fora do vaso. Né? Com isso, o tecido começa a inchar, a crescer. Edema. Tá? Então, olha o que eu falei. Resumindo, a vasodilatação vai trazer como consequência o calor e o rubor. E o aumento da permeabilidade vascular vai trazer como consequência o inchaço local. Tá certo? Diante dessa explicação, que alternativa vocês marcariam aí no exercício? Professor, eu marquei a B. A B? Exatamente. Tá? Voltando para o comando da questão, o que ela diz o comando da questão? Que a enzima chamada de COX, ela é responsável pela produção de prostaglandinas. E prostaglandinas, como eu falei logo no início, são moléculas vasodilatadoras. Tá? Então, como essas moléculas são vasodilatadoras, aí vai ter o que no tecido? Localmente, calor, aumento da temperatura e o rubor, tá? Que é a vermelhidão. A butazona cáustica, o que ela vai fazer? Imagina que a COX produz prostaglandina. Se eu inibir a COX, não vai ter produção de prostaglandina. Se não tem produção de prostaglandina, não vai ter aumento de temperatura local e não vai ter o quê? O rubor também local. Deu para entender? Então, é assim que age um anti-inflamatório, por exemplo. Tá?
Então, ele vai agir na produção da enzima, ou melhor dizendo, na inibição da enzima responsável pela produção de prostaglandinas. Esse é um mecanismo de ação. Deu para entender? Deu para sacar? Sim. Então, novamente, vai ter uma questão muito semelhante a essa na prova de vocês, tá? Não esqueçam, enzima COX produz prostaglandinas. Se tem prostaglandina, vai ter vasodilatação, vai ter dor, vai ter febre. Se eu inibo a COX, eu inibo a prostaglandina, não tem dor, não tem calor, não tem febre. Ou não tem dor, não tem vasodilatação, não tem dor, não tem febre, tá? Então a inflamação reduz, retrocede, tá? Questionamentos podem fazer. Eu quero saber. Segunda Eu questão. quero saber, Irã, Diga. a minha dúvida é a seguinte, o anti-inflamatório vai fazer a ação, né, de inibir a inflamação, mas em que momento é o correto na questão da indicação do anti-inflamatório? Porque tem a questão do nosso sistema de querer responder aquele corpo estranho que está lá, em que momento usar ou não usar um anti-inflamatório? Então, a resposta inflamatória, ela tem essa contradição, tá? Por quê? Se eu perguntar para vocês, e que eu até falei lá no artigo, se eu perguntar para vocês, a resposta inflamatória é um mecanismo benéfico? Sim, é benéfico. É óbvio. Já que a inflamação, ela tenta conter ou destruir o agente inflamatório. Beleza. Só que a inflamação tem que ter um início e tem que ter um fim, tá? Esse espaço de tempo entre o início e fim não pode ser muito longo. Por que não pode ser muito longo? Porque enquanto tem inflamação, tem destruição tecidual, tá? Enquanto tem inflamação, tem destruição tecidual, né? Aí que a gente entra com o anti-inflamatório. O anti-inflamatório é justamente para isso, para dar aquele equilíbrio, balancear essa resposta, inibir essa resposta, para que ela não cause tanto o quê? Dano tecidual. Tá certo? Isso é interessante, por que que é interessante? Eu sempre estou comentando. Tem a ver com o Covid-19, por exemplo. Covid-19, os pacientes graves, eles estão evoluindo para essa forma grave devido a uma exacerbação na resposta inflamatória, tá? Lá no tecido pulmonar. Não só no tecido pulmonar, afeta sistema renal, cardiovascular, hepático, tá? Ou seja, a resposta inflamatória que era para beneficiar o organismo, ela está sendo a causa do dano, tá? Então, não tem assim, digamos, uma regrinha que eu posso dizer exatamente isso, que o anti-inflamatório é para dar uma inibida nessa resposta para que ela cause menos dano ao tecido, tá? Não sei se foi a Joelma que perguntou. Tá certo? Não, professor, não fui eu, não. Tá, beleza, professor. Não sei se deu para esclarecer tua dúvida, Gisele. Aí, é óbvio que quem vai prescrever isso é um médico, né? Um médico que vai fazer uma avaliação melhor de tudo isso. Mas outro contexto que eu posso dar para você é digamos, uma infecção bacteriana, uma amidalite, tá? Numa amidalite, o que que o médico prescreve, geralmente? Um anti-inflamatório e um antibiótico, né? Por quê? O antibiótico vai agir na infecção e o anti-inflamatório vai agir na inflamação. Parece óbvio, né? É óbvio, parece óbvio. Mas eu só estou enfatizando que
O anti-inflamatório, ele não vai agir na causa, tá? Por isso que tem essa associação aí do antibiótico com o anti-inflamatório, tá? Então, o anti-inflamatório só vai agir na consequência da infecção, que é a resposta do hospedeiro, inflamação, tá? Os dois aí, o antibiótico e o anti-inflamatório, vão trabalhar juntos para que a infecção seja contida e a inflamação também diminua no tecido. Tá certo? Vamos para a segunda questão. O que diz a segunda questão? Experimentalmente, in vitro, a fenilbutazona inibe algumas funções leucocitárias, como o deslocamento dessas células pelo tecido extravascular atraídos por um gradiente químico. Marque a alternativa correta correspondente a tal processo inflamatório inibido pela fenilbutazona. Então, essa segunda questão tem conexão com a primeira. Na primeira questão, ele já comenta isso, né? Mas na primeira ele fala que além de inibir a COX, que é a enzima, ela também inibe esse deslocamento leucocitário. O que é esse deslocamento leucocitário? Lembra que eu falei ainda há pouco. Parede vascular endotélio. As células estão o quê? Unidas umas às outras. Durante a inflamação, aumenta a permeabilidade vascular. Então, essas células se afastam, né? Com isso, o vaso vai ficar mais permeável à saída, passagem, do que mesmo plasma, né? Então, o plasma sai do vaso e encharca o tecido. E também vai sair o quê? Vão sair também o quê? Os nossos leucócitos. Então, sai monócito, sai neutrófilo, sai mastócito, tá? Essas células, quando elas passam por esse poro e caem no tecido, elas vão migrar pelo tecido até o sítio inflamatório. Tá? O que é o sítio inflamatório? É o local onde iniciou a inflamação. Então, lá no sítio inflamatório, que nós vamos encontrar o estímulo que causou a resposta inflamatória, tá certo? Então, esses leucócitos, quando eles caem no tecido, eles vão ter que migrar até esse local, até o sítio inflamatório. Essa migração, ela não é aleatória, tá? Ela não é aleatória. Ela é guiada por um gradiente químico, tá? Então, próximo do sítio inflamatório, algumas moléculas vão ser produzidas e vão acumular ali próximo. Essas moléculas vão atrair esses leucócitos para o local, tá? Qual o nome dessas moléculas? Quimiocinas, tá? Quimiocinas. Então, as quimiocinas são moléculas quimioatrativas. Quem elas atraem? Leucócitos, tá? Quem produz as quimiocinas? Macrófagos, células endoteliais, tá? Beleza. Então, qual é o nome desse deslocamento? Tá? Dessa migração, desse transporte? Diante dessa explicação, qual alternativa vocês marcariam? Eu marquei a letra A, professor, pavimentação leucocitária. Não, não. Mais alguém arrisca? A C. Então, é a letra C. Joelma, a pavimentação leucocitária, o que é a pavimentação leucocitária? Lembra, os nossos leucócitos, eles estão na circulação, né? Conforme o sangue está passando, os nossos leucócitos estão passando também. Quando nós temos uma resposta inflamatória, o que é a resposta inflamatória de uma forma bem resumida? Eu tenho que deslocar esse exército de leucócitos do vaso e jogar para o tecido, tá? Só que esses leucócitos, para eles saírem do vaso e cair no tecido e migrar para o tecido,
eles primeiro vão se prender à parede do vaso. Tá? Então, imagina um monte de células presas na parede do vaso. Elas pavimentam a parede do vaso. Por isso que é pavimentação leucocitária. Então, essa pavimentação leucocitária é isso. Milhares de leucócitos presos à parede do vaso para depois eles migrarem para o tecido. Tá certo? Isso que é pavimentação leucocitária. A letra C, o que é a letra C? Quimiotaxia. É a resposta correta. Se a gente for olhar para a palavra quimiotaxia, quimio vem de quimiocinas, químico, tá? E taxia, transporte, tá? Então, quimiotaxia é um transporte químico, tá? Então, como eu disse ainda há pouco, ocorre a produção de moléculas quimioatrativas. Qual o nome dessas moléculas? Quimiocinas. Quem produz? Células endoteliais, macrófagos, tá? Então, essas quimiocinas, elas irão acumular próximo do sítio inflamatório, que é o local onde iniciou a inflamação. É para o sítio inflamatório que os nossos leucócitos têm que chegar, tá? Então, essas moléculas vão atrair esses leucócitos para esse local, tá? Então, o nome desse transporte, dessa migração, é quimiotaxia. Tá safo? O que é a adesão leucocitária? Tá? A adesão leucocitária, lembra, tem a ver com a pavimentação, tá? Como eu disse, os nossos leucócitos estão passando pelo vaso junto com o sangue, tá? Durante a inflamação, eles vão ter que sair do vaso e ir para o tecido. Esse processo requer o quê? Que esses leucócitos, inicialmente, eles se fixem à parede do tecido, à parede do vaso, tá? Então, eles vão se fixar à parede do vaso, vão se prender à parede do vaso, tá? Essa fixação à parede do vaso, a gente chama de adesão leucocitária, tá? E conforme vários leucócitos vão se fixando à parede, a gente vai tendo o quê? Uma pavimentação leucocitária. Lembra lá de uma rua, quando uma rua é pavimentada? O que é uma pavimentação de uma rua? Colocar asfalto, né? Aquela camada de asfalto. Pavimentação leucocitária são vários leucócitos fixados na parede do vaso, tá? Então, adere pavimentação leucocitária, tá? E o que é a diapedese? A diapedese é o processo em que o leucócito passa pela parede do vaso. Então, olha só, ele primeiro fixa a essa parede, tá? Fica preso nessa parede, depois ele passa por essa parede, tá? Então, ele sai do meio intravascular, dentro do vaso, para o meio extravascular, tecido, tá? Quando ele cai no tecido, ele é transportado, ele migra até o sítio inflamatório, que é a quimiotaxia. Tá safo? Então, se a gente pudesse enumerar aí, como ficaria? O primeiro processo é a adesão, vocês podem até anotar. Primeiro ocorre a adesão, tá? Conforme vários leucócitos vão aderindo, nós vamos ter a pavimentação leucocitária. Então, adesão é 1, pavimentação leucocitária é o processo 2. Depois, nós temos a diapedese, que é a passagem do leucócito pela parede. Então, é o processo 3. E uma vez que ele passa pela parede, que cai no tecido, ele migra até o sítio inflamatório, que é a quimiotaxia, o processo 4. Tá? Tá safo? Sim. Eu falo muito, pessoal. Não, professor, tá ótimo. Vocês estão bem? Estamos. Tá Eu bom. estou.
na medida do possível? Sim. Beleza. Continuando, então vamos para a terceira questão. A terceira questão já é do segundo conteúdo que eu postei na plataforma, mas que não deixa de ter uma conexão com a resposta inflamatória, que são as hipersensibilidades. Tá? Por quê? Se vocês forem ler, quando vocês forem ler, ou então quando vocês forem visualizar a aula, eu digo lá na aula que as hipersensibilidades são respostas imunes exacerbadas, exageradas. Tá? Por quê? Qual é a função do nosso sistema imunológico? O nosso sistema imunológico ele tem que identificar a presença de um corpo estranho, de um antígeno, tá? De um antígeno estranho, externo. Ele identifica e vai o quê? Neutralizar esse antígeno ou destruir com esse antígeno. Basicamente, é esse o efeito do nosso, o objetivo do nosso sistema imunológico, de uma forma bem simples, tá? Ok. Nesse processo de identificar e destruir, ele tem que causar pouco dano ao nosso tecido, tá? Agora, se essa resposta for muito potente, extremamente potente, exacerbada, exagerada, nós vamos ter, consequentemente, um grande dano tecidual, tá? Então, esse basicamente é o conceito de hipersensibilidade, tá? Resposta imunológica exacerbada, consequentemente com grande dano tecidual, tá? E quando eu penso em hipersensibilidade, eu tenho que pensar em inflamação, tá? Uma causa do dano em hipersensibilidade é uma resposta inflamatória potente. Novamente, tem a ver com o Covid-19. Covid-19, o vírus em si, ele não está causando tanto dano quanto a resposta inflamatória. Tá? Então, olha essa contradição. A resposta inflamatória que tem que defender o organismo, ela está causando ainda mais dano. É uma resposta exacerbada, exagerada, que tem a ver com a produção exagerada de citocinas, que são aquelas moléculas mensageiras do nosso sistema imunológico. Tá? Então, no Covid-19, está ocorrendo uma produção muito grande de citocinas que estimula a ativação de macrófagos e estimula a ativação de linfócitos T, tá? Novamente, de uma forma exagerada. E isso causa dano, tá certo? Então, hipersensibilidade, exacerbação da resposta, tá? Aí, ainda não entrando na questão, explicando, quando vocês forem ler alguma coisa sobre hipersensibilidade ou então visualizar a aula que eu postei, vocês vão ver que nós temos 4 tipos de hipersensibilidade, tá? Hipersensibilidade do tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, tá? Essa classificação em tipo 1, 2, 3 e 4 é uma classificação que já caiu um pouco. Por quê? Porque não diz nada pra gente, né? Hipersensibilidade do tipo 1. O que é hipersensibilidade do tipo 1? Tá? Então, partindo da necessidade de ser uma classificação mais esclarecedora, o que eles fizeram? Eles se basearam na classificação a partir do processo que ocorre no tipo de hipersensibilidade. Tá? Então, vamos lá. A hipersensibilidade do tipo 1, hipersensibilidade do tipo 1, ela é conhecida como hipersensibilidade imediata ou alergias. Então,
quando vocês escutarem, fulano teve uma alergia, teve um processo alérgico a alguma droga, algum alimento, a poeira, sei lá, teve alguma alergia, vocês vão logo lembrar do quê? Hipersensibilidade imediata, ou seja, tipo 1, tá? E quais são os componentes desse tipo de hipersensibilidade, tá? Anticorpos de classe IgE, tá? Anticorpos de classe IgE, mastócitos ativados e linfócitos T CD4, perfil TH2, tá? O que é esse perfil TH2? Novamente, lá na aula eu explico. Quando eu penso em linfócitos T CD4, lembra da primeira verificação. Quando eu penso em linfócitos T CD4, são os linfócitos T, o quê? Helper, né? Auxiliar. Então, CD4 é a mesma coisa que helper, que é a mesma coisa que auxiliar, tá? Então, esse TH2, que está até aí na questão, na terceira questão, esse H é de helper, tá? E, gente, vai acabar aqui o tempo, aí eu vou finalizar e vou abrir outra sala, tá? Aí eu mando para vocês a senha e o novo ID, tá certo? Não fujam de mim.